Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de desejar que todos sejam bem-vindos, mais esta aula da EBD. Vamos iniciar este trabalho, como é de costume, orando. Eu convido você, aí mesmo na sua casa, você pode orar nesse momento. Bendito e eterno Deus, Pai da glória, graça nós te damos, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Eu te dou graça por todas as maravilhas, Senhor da glória. Então, Pai eterno, eu te peço, abra os nossos ouvidos, usa, conforme o Teu querer, através do Teu Espírito Santo, que nós venhamos, Senhor, a falar a Tua palavra de acordo com a necessidade de cada um, Senhor. Teu Espírito tudo pode. Então, Senhor da glória, que nós possamos, Senhor, nos regozijarmos na Tua presença, porque Tu és um Deus santo, um Deus que nos ama, e Tu quer que Teu povo tenha conhecimento da Tua palavra. Então, Senhor da glória, eu te peço, em nome de Jesus, te faz presente e opera maravilha no nosso meio. É em nome do Senhor Jesus que já te peço e te agradeço. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos e pessoas amigas, nós estamos neste trimestre com o tema, esse terceiro trimestre, os princípios divinos em tempos de crise. Louvado seja o nome do Senhor. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. A lição do terceiro trimestre, a segunda lição, hoje 12 de julho de 2020. Louvado seja o nome do Senhor. A lição de número 2, que tem como título Despertamento Espiritual, um milagre. Glória a Jesus. Texto áureo: isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Glória a Deus. Verdade prática: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe é um pouco extensa, mas eu convido a você para nós lermos a palavra de Deus, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, versículo de 1 ao 4. Louvado seja o nome do Senhor. Esdras, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em algum lugares, que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas,
com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subir a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortarão as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora todo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Neemias capítulo 1, versículo de 1 ao 4, para encerrarmos a leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra de Deus no versículo 1: as palavras de Neemias, filho de Alcalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos e pessoas amigas, nós temos aqui esta lição, um despertamento espiritual, um milagre, falando de avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. E tem como objetivos nesta lição, o que vamos aprender nesta manhã, do dia 12 de julho, a EBD, esta aula, a qual nós vamos aqui trazer um breve resumo, mas é necessário que você se aprofunde, é necessário que você estude a palavra de Deus. Aqui é só um incentivo, uma pequena orientação para você seguir a palavra de Deus. Não é para você ficar somente com esta aula, mas é preciso você examinar as Escrituras, é preciso que você estude-a sistematicamente, porque vamos ver que é através, um dos modos de haver o despertamento espiritual, o avivamento espiritual, é através da leitura da palavra de Deus, da sujeição à palavra do nosso Deus. Então, os objetivos que temos, os objetivos é explicar aos alunos os objetivos do despertamento espiritual, é um dos objetivos desta lição, é enumerar as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre com as suas promessas. 3 questões muito importantes sobre o despertamento espiritual, sobre as suas finalidades, que vamos aprender em breves palavras, vamos trazer sobre isso, e ilustrar que Deus cumpre a sua palavra, Ele não é homem. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Nós temos, queridos e amados irmãos, pessoas amigas, 4 pontos nesta lição, a qual o ponto primeiro diz: o despertamento espiritual emana do próprio Deus, quer dizer, o despertamento vem de Deus. O ponto 2, as finalidades deste despertamento, vamos ver quais são estas finalidades. Ponto 3, Deus cumpre as suas promessas, louvado seja o nome do Senhor. E o ponto 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra, Então vamos estudar estes 4 pontos desta lição, que nesse trimestre estamos estudando esta segunda lição, louvado seja o nome do Senhor. E o ponto central
desta lição, né? Qual é o ponto central? É a submissão à vontade de Deus gera um despertamento espiritual. É a minha submissão, é a sua submissão, é que nós tenhamos o desejo, louvado seja o nome do Senhor, de procurar, de nos submetermos, como diz a palavra de Deus em Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, a introdução, podemos ver, nesta lição, iremos ver a imagem, né, do despertamento e as suas finalidades, como já vimos aqui nos tópicos. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de começarmos propriamente, né, cada tópico primeiro, nós poderíamos lhe perguntar nesta ocasião, né, o que é um despertamento espiritual, né? Se nós estamos estudando sobre despertamento espiritual, avivamento espiritual, é necessário que nós tenhamos conhecimento o que é um despertamento espiritual. Antes de tudo, irmãos, esse despertamento espiritual é um retorno, como já dissemos, é um retorno, né, à vontade e aos princípios da palavra de Deus. Então é desta forma que temos, né, esse despertamento. Foi assim no tempo de Josias, né, se formos ver, e na época de Esdras, houve um verdadeiro despertamento, ao qual o povo se voltou à vontade de Deus e às sagradas escrituras. A Bíblia diz que ali Esdras lendo em pé, o povo todo atento, ouvindo a palavra de Deus. E aí podemos ver também, né, mas o que é necessário para que haja esse despertamento espiritual em nossas vidas? O que é necessário? Você pode estar se perguntando. Necessário, irmãos, pessoas amigas, é necessário nós se voltarmos às sagradas escrituras, né? Ela é a boca de Deus falando para nós. Buscar com redobro o favor da presença de Cristo. E a outra questão, que não podemos perder o nosso primeiro amor. Nós vemos que muitos cristãos já perderam o seu primeiro amor, né? Não tem mais força, vivem de toda maneira, mas o amor é fundamental para que nós venhamos seguir. Então, a necessidade, né, o que é necessário para viver um despertamento, é necessário se voltar às Sagradas Escrituras, é um redobrado favor à presença de Cristo. E como é esse redobrado favor? É através da oração, da obediência à palavra de Deus, e não perdermos o nosso primeiro amor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Vamos adentrar o nosso primeiro ponto, que diz desta forma: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Todo despertamento vem primeiro de Deus. Sabemos que Daniel foi despertado, né? Deus despertou para orar, apesar da sua promessa, né? Mas Deus usa instrumentos para cooperarem com ele. Por que Daniel foi despertado? Era preciso para Deus operar, Daniel ser despertado? Não propriamente dito, porque todo despertamento espiritual emana do próprio Deus. Mas nós vemos que na história Deus sempre quis e quer usar o homem, né? Usar o homem, né, como instrumento para cooperar com ele. Então, por isso é que, como vimos na lição anterior, Daniel foi despertado porque viu lá em Jeremias 29:10 que estava se cumprindo o tempo do cativeiro. E aí, como servo de Deus, ele começou a orar. E para provar, irmãos, que nós podemos ver que Deus emana tudo de Deus, o despertamento espiritual, Isaías 45:1 diz assim: assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis,
para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui a promessa divina, né? E nós podemos ver que esta promessa foi falada cerca de 180 anos a 200 anos antes de Ciro, né? Antes de ser cumprido isso aqui. Então Ciro, alguns historiadores até falam, né, que Ciro ficou maravilhado quando viu, né, o Deus Todo-Poderoso já falando dele há 200 anos antes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós podemos ver o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, dizendo claramente que há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Então toda operação vem de Deus, né? Ela não vem do homem. Todo despertamento, louvado seja o nome do Senhor. Esdra, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual se fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Vimos aqui, irmãos, o despertamento, irmãos, despertamento espiritual, o despertamento é um mistério, né? As coisas humanas, elas podem ser explicadas, previstas, calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós podemos ver aqui em Hebreus 6:5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento, né? Está falando aqui que provaram, e até mesmo sentir a sua operação, mas na verdade, né, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o comentarista nos orienta a falar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, Ele tem poder para cumprir os seus planos e seus propósitos. Nada o pode impedir. É necessário que nós que servimos a Deus temos que ter a consciência que nada pode impedir o nosso Deus. Se Deus quiser algo, quem impedirá Ele de fazer, né? Então nós podemos ver, meus queridos e amados irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 9, versículo 20, diz assim: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, que se fizesse assim? Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aqui o que é nosso Deus? Segundo as Crônicas 20, capítulo 20, versículo 6, diz assim: e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aqui nós vemos, irmão, ninguém pode resistir a Deus, nada pode impedi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 33, versículo 11 diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel 4:35 também diz: e todos os moradores da terra são reputados em nada. Olha aqui. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus, citamos aqui alguns versículos, que Deus, ninguém pode, né, impedi-lo de cumprir os seus planos e os seus propósitos. Por isso que nesta lição vemos Deus usando um ímpio, né, um rei caldeu, um rei que
vivia na idolatria, um rei que não o servia, mas Deus teve um propósito para corrigir o seu povo, para ensinar o seu povo, e usou aquele homem. Então nada pode impedir o operar de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E para nossa reflexão, nos nossos dias de hoje, nós podemos ver Efésios 5,14, que diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É hora, irmãos, para nossa meditação nos nossos dias, é hora de despertarmos. Jesus está voltando, e todos os que pretendem morar no céu, louvado seja o nome do Senhor, precisa estar com a salvação guardada, perseverando continuamente. Em que? No amor, no temor, na paz, na santidade, na esperança e na fé. Aí é que vamos conseguir, louvado seja o nome do Senhor, prosperar na poderosa palavra de Deus. E encerrando o ponto 1, que é um pouco longo, diz assim a palavra de Deus, a síntese deste ponto: o despertamento espiritual emana de Deus. Vimos aqui que todo despertamento emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Aí ele usou Daniel, ele usa a mim, ele usa você, desde que nós estejamos com ele, louvado seja o nome do Senhor. Ponto 2, diz assim: as finalidades do despertamento, as finalidades são duas finalidades, em rápidas palavras: a restauração nacional, e espiritual de Israel. Era necessário, primeiro, como nós vamos ver aqui, Deus, quando quer realizar os seus propósitos, para iniciar sua vontade no espírito do homem, embora fosse rei de uma nação idólatra, como já falei, Ciro foi despertado por Deus, vimos em Isaías 44, 28, que já lemos. Em Esdras 1, 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus nos céus me deu todos os reinos da terra, e me entregou e lhe edificou uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Nós vemos aqui, quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, foi imediatamente atendido por ele, diferente de Nabucodonosor, que se recusou e foi necessário ser corrigido. Começa assim a restauração nacional do povo de Israel, O ponto 2, subtópico 2, diz a restauração espiritual, Deus já estava tratando da nação, agora estava tratando da espiritualidade de cada israelita, a restauração do homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. A finalidade principal, irmãos, do despertamento é sempre a restauração espiritual, louvado seja o nome do Senhor, do povo de Deus. Se nós formos ver Isaías capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: ouvi, ó céu, ou dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criais filhos e engrandecei-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui uma das causas que levou Israel a ser corrigido, ir para o cativeiro. Para Israel o sofrimento resultou num despertamento, irmãos, porque muitas vezes só nos despertamos se Deus nos leva ao deserto, nos leva a situações difíceis, para que muitos acordem. Mas o bom é que nós venhamos despertar sem precisar disto. Então esta era a sua restauração espiritual. Durante o cativeiro, irmãos, o povo de Israel havia assimilado muitos costumes dos babilônicos, porém é aprendida a lição concernente à vontade de Deus. Ali aquele povo estava aprendendo
louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 23, 26, dar-me, ó filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Olha o que é a palavra de Deus. Deus diz, usa o homem como seu instrumento, mas nem todos, irmãos, adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para ver a questão, os mandamentos de Deus. Nós podemos ver a parábola dos talentos. A Bíblia, rápidas palavras aqui, a Bíblia diz que um senhor muito rico chamou 3 servos seus, deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. E aí o que foi que nós acontecemos? Nem todos se desenvolveram, né? Um se desenvolveu, dos 5 talentos produziu mais 5, o dos 2 talentos mais 2, cada um se desenvolveram 100%, mas o de 1 talento ele pegou e cavou um buraco e escondeu o seu talento. Então, nem todos, irmãos, adquirem o mesmo progresso espiritual, mas é necessário que nós venhamos despertar. Deuteronômio 6:5 diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Está aqui o segredo, é preciso que nós amemos o Senhor. Síntese do tópico 2. As finalidades do despertamento envolvia a restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira era a pátria, e a segunda era restaurar o homem da idolatria dos deuses pagões do exílio. Louvado seja o nome de Jesus. Ponto 3. Deus cumpre as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se nós formos ver, Deus cumpre as suas promessas. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, parte A, diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A parte A deste versículo. Então, já está dizendo tudo aqui. Eu poderia citar vários versículos da palavra de Deus, que Deus cumpre. Deus falou, está falado, porque Ele não é homem para que minta. Louvado seja o nome do Senhor. E neste tópico, irmão, nós temos, aqui nós temos 3 subtópicos. Um que trata a fidelidade de Deus em suas promessas. Deus renova a sua promessa de bênção, e Deus renova a fé dos abatidos. Louvado seja o nome do Senhor. A fidelidade de Deus em sua promessa. Jeremias 25, 12, se formos ver, que a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Nós vemos aqui ele cumprindo, e acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétua. Olha aqui, Deus cumprindo as suas promessas, usando o rei Ciro. Jeremias 27, 22 diz: a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Deus aqui, irmãos, em Jeremias 27, 22, Deus cumprindo literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Então Deus cumpre, Deus é fiel. A palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanecerá fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Subtópico 2. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Olha aqui que maravilha, irmão. Em cada despertamento, irmãos, Deus vivifica e renova a promessa de bênção a seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos ver Efésios 2, capítulo 2, versículo 7, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas na sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades
em glória por Cristo Jesus. Aqui o Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E estas riquezas, irmãos, dessas promessas, muitas vezes as pessoas pensam, venho para a igreja atrás de bênçãos materiais, mas mais importante são as bênçãos espirituais, o batismo com o Espírito Santo, Atos 2,38, os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja para dar, no meio do despertamento, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11, você pode ler. Deus ainda deseja despertar os corações para a fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus, Isaías 53, versículo 3 ao 5, Mateus 8, versículo 14 e 17, Tiago 5, 14 a 17, Marcos 16, 17 e 18, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Aleluia. Então, meus queridos, nós vemos aqui a poderosa palavra de Deus nos exortando, para seguirmos em frente, como diz a palavra de Deus. E o subtópico 3, Deus renova a fé dos abatidos, Pelo despertamento, irmãos, Deus cria, um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasce da oração, é um dos modos de se despertar, e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. Porque que Daniel era avivado, porque que Daniel, Deus falava com ele, porque que Daniel trouxe livramento ali àquele povo, a seus companheiros, a si próprio, aquela nação. Louvado seja o nome do Senhor, porque vivia uma vida constante de oração. No Antigo Testamento, irmãos, podemos ver que o fogo do altar, do incenso, não se podia, deixar apagar. Nós podemos ver em Êxodo 30, versículo 8, diz assim: acendendo Arão, queimará, este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que é um ato contínuo, um despertamento tem que ser contínuo. Temos que buscar Deus só quando não estamos com problema. Geralmente o ser humano vai atrás, busca Deus quando está passando com um problema. Na hora que o problema passa, ele já vai se esquecendo. Mas nós temos que ser como Daniel, viver uma vida, um exemplo para nós, uma vida constante de obediência à palavra de Deus. Embora se refira ocasionalmente à palavra do homem, o uso característico da palavra promessa nas escrituras, relaciona-se com o que Deus declara que fará acontecer. Embora possamos inferir as promessas feitas entre o Pai e o Filho antes da criação, a primeira grande promessa de Deus aos homens está em Gênesis 3,15, Deus prometendo ali, o Salvador. É a primeira promessa de Deus. Inaugura uma sessão de uma crescente clareza de detalhes, irmãos, desde seu anúncio, fala sobre a vinda do Messias, o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. A síntese deste tópico 3: Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, Ele também renova a fé dos que estão abatidos. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrarmos, vamos adentrarmos no quarto tópico, que tem como título: o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Só através desse despertamento, é que nós vamos nos tornarmos obedientes. E aí tem dois subtópicos. O culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, E o ponto subtópico 2 diz: o despertamento
dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes sejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Então, para falar, né, deste estabelecimento que houve, né, que foi exatamente como a lei determinava, está escrito em Neemias 12, 44 ao 47. Eu gostaria de relatar aqui para os irmãos em breve palavra, para nós entendermos que foi exatamente igual. Diz assim a palavra de Deus: também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nela dos campos das cidades as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá está alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali e observavam os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme ao mandado de Davi e de seu filho Salomão, porque já nos dias de Davi, Asaf, desde a antiguidade havia chefes dos cantores e dos cantores de louvores e de ações de graças a Deus. Por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores, os porteiros, as porções de cada dia, e santificavam as porções aos levitas, e os levitas os santificavam aos filhos de Arão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver, irmãos, não foram introduzidas aqui novas formas de culto, né? E nem qualquer mistura de doutrina babilônica, foi tudo como estava escrito na palavra de Deus. Então, irmãos, isso quer dizer para nós que nós não devemos misturar as coisas, trazer coisas que não estão na palavra de Deus para a casa do Senhor. Nós temos que seguir piamente a palavra de Deus, não trazer inovações que não estão inseridas na palavra de Deus. Isso para nosso contexto. O subtópico 2 diz assim: o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. E aí Paulo escreve: louvado seja o nome do Senhor, para que nós aprendeis a não ir além do que está escrito. Foi o que eu acabei de dizer, 1 Coríntios 4, 6. Irmãos, nós não podemos na casa do Senhor ir além do que está escrito, da revelação da palavra de Deus, trazendo inovações para atrair as pessoas. Vamos inventar isso, aquilo, X, A ou B, para que as pessoas venham à casa de Deus. Mas nós temos que, como disse o apóstolo Paulo, vou repetir mais uma vez, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. A palavra de Deus está lá em Gálatas, o apóstolo Paulo também dizendo que se alguém vos pregar outro evangelho, além do que eu vos tenho pregado, disse Paulo, que considere anátema, né? Então aqui mais uma vez, irmão, para nossa meditação, para nosso contexto, nós temos que seguir o que está escrito na palavra de Deus, por revelação do Espírito Santo. E síntese do ponto 4, para encerrarmos. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de culto pagão entre o povo de Deus. Está vendo aqui, irmão? O verdadeiro despertamento. Não há mistura de culto pagão, de coisas pagãs. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrarmos, a conclusão diz assim, que esta conclusão não tem na lição, né? Esta conclusão eu peguei de acordo aqui com a lição e fiz uma conclusão que diz assim: cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Esse é o verdadeiro despertamento. Encontramos sempre em dois, polos, a graça e o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz aqui em João 16, 8 e 9, para encerrar, diz assim: o Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue nos abençoando
Até a próxima oportunidade, querendo Deus. Amém.